Só vamos ler o verso 1 da palavra de Deus. Verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Amém. Poderia sentar, amados irmãos. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estamos mais um dia na casa do Senhor. E hoje, desde o momento da escola bíblica, temos sentido a ministração da palavra de Deus nas nossas vidas. E nesse último tempo agora, nós vamos concluir o que a palavra de Deus tem ministrado aos nossos corações, ao coração da igreja. Amados irmãos, parece que nós nos vimos no mês passado, né? Faz algum tempo que nós não nos encontramos, tá? Mas é muito bom revê-los novamente, estar com vocês, cultuando o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, como de costume dessa igreja, já há algum tempo nós estamos trabalhando os meses com os temas, né, específicos. E esse mês nós iniciaremos, ou melhor, estamos iniciando uma série bíblica, uma série de sermões, tá? Que você pode acompanhar aí o tema específico no seu boletim. Você que está com o boletim impresso aí, tá? Dá para você perceber que há um tema específico nesse mês falando que evangelho é este, né? Que evangelho é este? Se você olhar para o seu boletim, você vai ver aí na impressão que você pode identificar facilmente que há uma coroa de espinho, que há as escrituras, que há uma criança e que esta criança está numa posição segurando as Sagradas Escrituras bem na sua fronte, né? Vamos dizer assim, né? Então, dá para entender, a igreja já dá para perceber só pela mensagem que está aí, mediante, que há algo que o Senhor Jesus, desse mês, deseja trabalhar com a igreja, conosco, né? E o tema geral é: que evangelho é esse? O tema de hoje é o evangelho de Jesus, baseado em Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Tá? Hoje começamos essa série. Amados irmãos, o que nós podemos aprender na introdução desse evangelho? Em primeiro lugar, nós aprendemos, você pode aí marcar aí no seu editor de texto do seu celular, que a carta aos Romanos é escrita pelo apóstolo Paulo, né? E que também nós podemos identificar que, ao escrever para essa carta, para essa igreja, tá? Ele escreve para os seus leitores, mas que são desconhecidos pessoalmente dele. E nessa carta, tá, direcionada a essa igreja, que para o próprio apóstolo Paulo ele é desconhecido, tá, mas que essa igreja ela havia sido fundada provavelmente por cristãos, como um impacto do poder do Espírito Santo, ali no momento do Pentecoste, como está escrito lá em Atos no capítulo 2. Tá? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, anunciado para a igreja de Roma,
é enviado pelo apóstolo Paulo, essa igreja desconhecida do apóstolo pessoalmente, e essa igreja não foi fundada por ele. É uma das igrejas, ou melhor, quase a única igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Então, isso nós podemos aprender nesta reflexão, nesta manhã. Amados irmãos, qual o propósito de falarmos a respeito desse evangelho? Tá? Então, vamos perceber algumas coisas aqui. Veja aí no capítulo 1, por gentileza, irmão Guilherme, ele escreve assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Né? Então, o que nós podemos identificar? Tá? Em primeiro lugar, para que uma mensagem seja aceita, ela precisa ter credibilidade. E o Paulo está escrevendo para essa igreja, mostrando que, para que a igreja pudesse acreditar na sua mensagem, ele teria que identificar o conteúdo do Evangelho. E quem era aquele qual ele expressava. Tá? Então, em primeiro lugar, nesta manhã, nós podemos começar com uma pergunta a você, igreja. O Evangelho ainda tem crédito na sua vida? Você ainda coloca credibilidade no Evangelho do qual você lê, do qual você professa e do qual você diz ser servo? Então, Paulo ele começa dizendo o seguinte, tá? Para a igreja, apresentando quais são, não as credenciais pessoais dele, mas as credenciais do Evangelho. Então, eu quero dizer algo para os irmãos aqui, o que aconteceu durante essa semana. Essa semana, irmãos, todos os dias, orando de manhã, antes de sair, e reunindo a gente para orar à noite, antes de dormir. E pedindo a intervenção de Deus, pedindo o milagre de Deus, pedindo as coisas de Deus, pedindo as providências de Deus. Né? E então, o Senhor foi trabalhando no nosso coração, tá? Trabalhando no nosso coração, e os fatos acontecendo. As coisas que nós estávamos pedindo ao Senhor, algumas foram supridas, outras não. Mas em nenhum momento, durante essa semana, nós entramos em desespero. Em nenhum momento, nós entramos em depressão. Eu vim descobrir que antes de Deus providenciar a parte financeira, a cura da saúde, a porta aberta, o Senhor providenciou aquilo que o Evangelho faz no coração de todo aquele que busca a Deus. Ele providenciou paz, calmaria, tranquilidade. E é isto que o apóstolo Paulo mostra para a igreja, mostrando que a credibilidade do Evangelho, antes de Deus providenciar os bens materiais e as nossas necessidades, Ele providencia paz no coração daquele que o serve. Amém, irmãos? Então vamos lá, irmãos. Então vamos lá. O Evangelho de Jesus. Paulo e o Evangelho. Quem é Paulo, irmãos? Tá? No texto ele mostra ali, ele se identifica como servo de Cristo. E ao estudar um pouquinho aqui a palavra de Deus, nós sabemos, e você sabe, que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo.
E que Saulo, o significado dessa palavra é desejado. E quando ele foi convertido, quando ele foi chamado, ele mudou o nome para Paulo, que quer dizer pequeno. Quando Paulo escreve as suas cartas para as igrejas, ele sempre se coloca como menor dos apóstolos. Ele se coloca como o maior pecador. Ele se identifica como o maior pecador. Então, o evangelho, que evangelho é esse? Esse evangelho, em primeiro lugar, ele transforma o seu perfil, ele transforma o seu caráter. E por isso ele se coloca como servo de Jesus Cristo. E esta palavra aqui, servo, tá? Ela tem o significado de escravo. E olha que o apóstolo Paulo vai tratar em todas as suas cartas, que anteriormente, principalmente em Efésios no capítulo 2, ele vai dizer assim, lá no capítulo 2, dizendo que antes éramos escravos do pecado. Então ele entende que estava a serviço daquilo que contrariava a Deus. Todavia, na carta aos Romanos, ele diz agora, servo de Jesus Cristo. Que interessante, irmãos. Ou seja, nesta carta de servo de Jesus Cristo, nós já vemos o caráter de Paulo sendo transformado. Por mais que Paulo tenha algumas credenciais importantes, consideradas. Por quê? Paulo era exímio pregador do Evangelho, né? Ele era considerado, vamos dizer assim, doutor na lei, fariseu, escribas, intérprete, plantador de igreja. Ele, pelo Evangelho, o Senhor dava a ele autoridade para, como eu posso usar aqui a palavra, para perceber as ações malignas, como no caso daquela jovem que o encontrou no caminho e saía dizendo, olha, esse aí é servo do Deus Altíssimo. E é até no momento que a palavra lá em Atos diz que ele se incomodou com aquilo e ele repreendeu a astúcia de Satanás. Então veja, que por todas as suas ações, as suas credenciais, como homem importante da palavra de Deus, ele não se apresenta para a igreja como o missionário dotado de sabedoria, como a pessoa cheia do poder do Espírito Santo para enfrentar Satanás. Ele não se coloca como o plantador de igreja. O Evangelho havia mudado o seu caráter. O Evangelho não nos chamou para nos posicionarmos segundo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ele tem nos chamado, no meu caso específico, para ser um presbítero. Em um determinado momento, para ser um pastor. Mas as minhas credenciais não são essas. Ele tem chamado a liderança da igreja para uma posição, mas as suas credenciais não são essas. Ele tem chamado você, cada um de nós, para uma posição no reino de Deus, mas a sua credencial não é essa. A sua credencial principal é essa, ó, eu sou servo do Senhor Jesus. Eu sou um escravo do Senhor. Eu estou aqui para servir o meu Senhor. Glórias a Deus. Então, o que o Evangelho faz? Ele muda o caráter. Nos dias atuais, a igreja, de um modo geral, ela é impactada. Porque muitos se apresentam como apóstolos, como os bispos da igreja, se apresentam como aqueles portadores missionários da palavra de Deus. Tudo isso é importante, mas é uma consequência. A nossa apresentação chama-se eu sou servo do Senhor. Você é uma serva do Senhor Jesus. Agora eu sou um escravo do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
É interessante, irmãos, que o que Paulo faz, né? Por ele ser servo, né? Aqui a palavra nos diz que ele foi chamado para ser apóstolo. É interessante aqui, irmãos, o relacionamento de senhor e escravo, diferente do mundo contemporâneo. O senhor do escravo no mundo contemporâneo, ele manda com autoridade, né? Ele impõe. Já que você é meu escravo, você tem que obedecer. Já que você é meu escravo, você não tem opção. Isso que acontece no mundo contemporâneo. Todavia, né, a palavra aqui, chamado, ela tem um outro significado, irmãos. Né? Convidado. Olha que interessante, irmãos. O nosso Senhor não se assemelha ao Senhor do mundo. Mesmo que Ele seja o seu Senhor, e que nós sejamos o escravo dEle, estamos a serviço dEle, Ele não lhe manda e não lhe impõe. Ele lhe convida. Que maravilha, irmãos. Convida-o para fazer algo. E é isso que o apóstolo Paulo apresenta lá no texto. Tá? Chamado para ser apóstolos. Ou melhor, apóstolo, né? Então, o que o Senhor desse evangelho chamado Jesus, né? Ele é Senhor, Ele é dono do Evangelho, e o nome dele é Jesus. O que Ele faz? Ele lhe convida. E Ele lhe convida para ser apóstolo, que aqui a palavra literalmente quer dizer enviado. Então veja, irmãos, que ser apóstolo é uma consequência, é uma posição adquirida daquilo que é essencial. Servo, daquele convite colocado em prática. E então, eu convido você para ser apóstolo, ou seja, eu vou lhe enviar para uma missão específica. Mas é interessante que nos dias de hoje, muitos querem ser apóstolos sem fazer a missão. Muitos querem uma posição em alguma coisa sem fazer a missão, ou seja, sem ser servo, sem aceitar o convite. E o tema desse mês, eu estou chamando a igreja, conscientizando a igreja, que se realmente você é um servo, uma serva do Senhor, esse evangelho de Jesus, ele precisa ser diferenciado nesse mundo contemporâneo. Eu sou servo agora, tenho um convite do Senhor, Ele me deu uma missão, eu vou. Ao cumprir a missão, aí sim, eu sou um apóstolo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. O que Paulo anuncia? Paulo anuncia o Evangelho, ou seja, tá? Ele anuncia a pessoa de Jesus Cristo. Um certo escritor, ele diz que se você anuncia as soluções, em primeiro lugar, como ponto central das ações, dos desejos de Deus, você não está anunciando o Evangelho. O ponto central, em primeiro lugar, precisa ser Jesus Cristo. Eu fiz uma pequena anotação aqui, irmãos. Diz assim, ó. O Evangelho, ele tem um interesse. Qual que é o interesse, irmãos? Entendeu? Do Evangelho de Jesus. Ele diz aqui que é salvar o mundo da condenação, os homens da condenação. Esse é o interesse do Evangelho. Mas vamos supor aqui, Zenilson vai pregar, vai levar o Evangelho, né?
E ali, no momento de eu colocar o Evangelho, eu coloco em primeiro lugar, tá, os benefícios que o Evangelho traz, como cura, libertação, solução de problema, que é isso que a sociedade, e nós estamos junto da sociedade, queremos. Se eu colocar isso em primeiro lugar, tá totalmente oposto do Evangelho. O primeiro assunto do Evangelho é: Jesus tem interesse por você. Esse interesse, tá, do Evangelho, ele aponta 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, o homem é incapaz de se salvar. Ou seja, o Evangelho mostra a condição da humanidade. Segundo lugar, o Evangelho mostra que nessa sua condição há esperança. E em terceiro lugar, há uma condenação. Então, o que Paulo anuncia? Ele diz assim, ó: eu anuncio o Evangelho, e esse Evangelho é de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Entendeu? Notem que em toda a história registrada nos Evangelhos, sempre apareceu João Batista e o próprio Jesus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento só pode vir mediante ao reconhecimento da sua condição. Quero contar uma pequena experiência. Essa semana, eu passei aí, sim, mais ou menos 1 hora com um passageiro de uma outra religião. E nessa religião, eles creem que o homem pode salvar-se por si só. Que ele pode fazer coisas por si só. Entendeu, irmãos? Então, existem pessoas que creem nisso, irmãos. Qual é o nosso papel como servos, que estamos numa missão, tá? Qual é o nosso papel, irmãos? É mostrar aquilo que o apóstolo Pedro diz, que há único Redentor entre Deus e o homem, Jesus Cristo. O Evangelho faz isso. Se não houver arrependimento, não há confissão. Não havendo confissão, não há como reconhecer as limitações. Não havendo reconhecimento das limitações, logo, não há salvação. Então, nesta manhã, que evangelho é esse? É o evangelho de Deus que requer conversão, arrependimento, conversão para salvação. Esse evangelho, Deus tem interesse. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós vamos lá. É interessante que muitas pessoas estão morrendo em suas grandes dificuldades. Quero trazer alguns dados aqui para a igreja. Primeiro delas, vou repetir um dado do ano de 2005. Perdão, irmãos, do ano de 2015. O Brasil ocupa o 8º lugar no mundo no caso de suicídio. Nós já somos o país da depressão. O que faz essas pessoas atirarem sua vida? O que faz essas pessoas a viverem uma vida depressiva? Há 15 dias atrás, saindo da faculdade, ali quem conhece ali o metrô Sumaré, sabe que tem um viaduto que passa por cima da Avenida Sumaré, que dá início a João Paulo, a Paulo VI. Pois é, irmãos.
eu vou dizer assim, um colega estudante, não da minha turma, da minha sala, de outra turma, às 9h45 da manhã, saiu da sala, foi para o viaduto e pulou do viaduto, irmãos. Entendeu? Essas pessoas estão com falta dessa boa notícia. Essas pessoas que estão em depressão, que estão sem esperança, que estão se suicidando, as pessoas que estão vivendo na depressão, o que ela precisa? Da boa notícia. E como você insere essa boa notícia? Como você coloca esta boa notícia? Tá? Diz assim, ó, que essa boa notícia, ela é inserida a partir do momento em que há aproximação, no momento em que há vivência e no momento em que há um reconhecimento das suas ou das nossas limitações. Então aí, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, esse evangelho, tá? Que está no verso 16, por gentileza, coloca lá, irmãos, que é o que a gente, ó, não me envergonho do evangelho. Por que ele diz que não se envergonha do evangelho? Porque ele sabe que o evangelho é estar junto. Ele sabe que o evangelho é viver junto. Tá? E ele sabe que o estar e viver provoca mudanças. E ele sabe que essas mudanças que acontecem vêm de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa boa notícia, ela é espelhada no próprio Jesus. Lembram de Filipenses, lá no capítulo 2, que nós lemos repetidamente, várias vezes, né, que ele, o Filho de Deus, não usurpou ser Deus, antes deixou sua glória. O que ele quis? É como nos diz a palavra, tabernaculou conosco. Ele veio estar conosco. Jesus desejou estar com a humanidade. Ele desejou estar comigo, conosco. Desejou estar com todos. Né? Então, ele diz assim, olha, tem solução. Esse Deus quis ser homem igual a você, ele quis estar junto de você, perto de você, para que acontecesse a mudança. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse evangelho é de Deus, ou seja, Ele é o dono do evangelho, irmãos. Esse evangelho só pode ser transmitido na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser o centro da mensagem do nosso evangelho. Pregar o evangelho é falar sobre Jesus, é falar da sua obra, é falar do seu sacrifício. E dentro da história das religiões, nós não encontramos. E aí eu vou voltar ao assunto desse passageiro que passei 1 hora juntamente com ele, enquanto nós estávamos fazendo o trajeto. Né? Perguntei para ele, você conhece dentro das religiões algum Deus que quis ser igual a você, que veio viver igual a você, sentir dor igual a você, chorar, ter fome igual a você e quis morrer no seu lugar? Nunca ouvi falar. E olha só, nascido no Brasil. Entre cada igreja que a gente, ou melhor, cada rua que a gente passa, nós vemos uma igreja evangélica. E nós temos no Brasil, né? No caso ele tinha 28 anos. 28 anos, irmãos. Nunca ouvi falar. E aí o que aconteceu? Apresentei esse Deus, que nasceu, que morreu e ressuscitou, trazendo salvação. Aleluia, Jesus.
Amados irmãos, o que é esse evangelho que muda o caráter? O que é esse evangelho que nos coloca com uma missão? O que ele faz? Vamos partir então para as ações práticas? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que isso tem a ver comigo? Com todos nós que estamos aqui? Em primeiro lugar, porque o evangelho tem a ver com a sua eternidade, tem a ver com a sua salvação. A pergunta nesta manhã, tá? Que evangelho é esse? Esse evangelho, ele, na pessoa de Jesus, ele se interessou por mim, se interessa por você, porque ele quer você, deseja você na eternidade com ele. O convite desta manhã, a pergunta desta manhã é: você quer e deseja passar a eternidade com o Senhor? Sim, se essa é a sua resposta, eu vou fazer igual o meu professor de faculdade. Justifique-a. Não é isso, irmão Fábio? Quando a gente tem uma pergunta, justifique a sua resposta. Eu quero passar a eternidade com Deus. Sim. Justifique a sua resposta. A pergunta das ações práticas nesta manhã é: eu quero passar a eternidade com Jesus. Em primeiro lugar, ele está mudando, ou ele tem mudado o seu caráter? Se ele está mudando e tem mudado o seu caráter, então nós vamos tirar todo o poder que nós temos agora, vamos dizer assim. Tá? Que poder é esse? Vamos dizer assim, olha, hoje eu tenho um poder de pai, eu gerei uma filha. Hoje eu tenho um poder que eu fui consagrado ao presbiterato. Vou tirar esse poder também. Tá? Isso me outorga algumas coisas. Eu tenho alguns poderes a mais. Eu tenho uma credibilidade pela minha conduta, por tudo aquilo que eu sou hoje, eu tenho uma credibilidade. Vou abrir mão dele agora. Vou voltar novamente para a primeira pergunta. Lá na eternidade, tá? A Bíblia diz que os apóstolos estarão lá. A Bíblia diz que os profetas estarão lá. A Bíblia diz que os patriarcas estarão lá. Mas, em primeiro lugar, todos esses que estarão lá, antes de serem profetas, patriarcas, apóstolos, ou doutores, ou presbíteros, diáconos, diaconisa, líder ou não, em primeiro lugar, a Bíblia fala que eles foram servos. O que ela tem a ver, esse evangelho tem a ver com a eternidade? Que na eternidade só entra servo. Só entra aquele que está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Segundo lugar, irmãos, para nós encerrarmos, o evangelho é uma pessoa? Sim, ele é a pessoa de Jesus Cristo. Tá? No evangelho, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo todo o exemplo. Nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo todas as coisas que diz respeito às coisas da vida. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus. Capítulo 6. Olha o que Jesus vai mostrar a partir do verso 25. Não andeis ansiosos, no verso 25. No verso 26, ele chama para observar.
Tá? No verso 27, ele convida você a fazer uma seleção. O que você pode acrescentar na sua vida? No verso 28, ele manda você novamente, tá? Aquilo que você não deve ser e aquilo que você deve fazer. Considerar os lírios do vale. Esse Jesus vai dizer que algumas pessoas, ou melhor, uma pessoa chamada Salomão, ele fez tudo isso, né? Mas a beleza dele não se compara com aquilo da natureza que o próprio Deus fez. Tá? E depois, irmãos, lá no verso 34, ele vai mandar novamente a dizer o seguinte: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Então Jesus, tá? O que ele manda nesse sermão para a vida prática, na pessoa dele, o comportamento dele, a conduta dele? Tá? Que ele é para nós tudo o que nós precisamos ser e andar por ele. E eu quero convidar você nesse momento a postar-se em pé, em nome de Jesus. Qual é o evangelho? Que evangelho é esse que você tem recebido até hoje? Que evangelho é o que você tem recebido que muitos não querem ser servo? Que evangelho é o que você tem recebido que muitas vezes não há arrependimento, não há confissão, não há mudança de caráter? O evangelho na pessoa de Jesus é o evangelho que muda a vida daquele que pede, daquele que crê, daquele que se submete. E eu gostaria que agora nós orássemos. Eu gostaria que você orasse agora, em nome de Jesus. Nós falamos agora que evangelho é esse. Tá? Em primeiro lugar, porque eu acredito que você tem um interesse na eternidade. Que você quer passar os seus dias, todos os dias ao lado do Senhor. Mas é preciso agora nós orarmos. É preciso falarmos com o Senhor neste momento. Ele diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja? Se nós buscarmos em primeiro lugar o quê? O que acontece? O reino de Deus, o governo de Deus, em primeiro lugar. Entendeu? Então, vamos falar com o Pai agora? Amado Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós temos recebido durante a nossa caminhada cristã o Evangelho, a boa notícia, que fala a respeito do Teu Filho Jesus. Assim como Ele veio em forma de servo, Senhor meu Deus, nós queremos também, Pai amado, não só falar, Senhor meu Deus, mas nós queremos praticar, nós queremos ser esse servo, Pai amado. Esse servo, Pai amado, ele abre mão, Senhor meu Deus. Ele abre mão, Senhor, da sua vida. Ele abre mão dos seus interesses. Esse servo abre mão, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo, Senhor, que não tem nada a ver com o Teu reino, Senhor, meu Deus. E passa a viver exclusivamente por interesse do seu Senhor. Pai amado, nós carregamos uma missão, Senhor, meu Deus, que é mostrar esse Jesus, Pai amado. E esse Jesus, Ele quis estar junto. Ele quis estar, Senhor meu Deus, fazendo, Senhor meu Deus, percorrendo, Pai amado, cidade em cidade, levando uma palavra de esperança. Nós temos essa missão, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Pai amado, olha agora para o meu coração. Olha para o coração dessa igreja, Senhor meu Deus. Ela tem sido, Pai amado, uma igreja servidora, uma igreja serva, Pai amado.
ela tem, Senhor meu Deus, estado, Senhor meu Deus, fazendo a tua vontade, Senhor. Aonde essa igreja vai passar a eternidade, Senhor. Pai amado, esse é o dia da decisão, Senhor. Aonde nós queremos passar a eternidade, Senhor. Mas para estar lá, Senhor, nós precisamos tomar uma decisão hoje, Senhor. Nós precisamos tomar ações concretas hoje, meu Deus. Nós precisamos, Senhor, meu Deus, disso. Que evangelho é esse, Senhor? Esse é o evangelho que transforma. É o evangelho que muda. É o evangelho, Pai amado, que renova a fé, renova a esperança. É o evangelho, Senhor, meu Deus e meu Pai, do qual muitos necessitados estão. Senhor, se nesta manhã alguma área da nossa vida foi, Pai amado, impactada por esta palavra, que este evangelho hoje, Senhor, meu Deus, faça a diferença na vida de cada um que está aqui, Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. O Espírito Santo complete a obra nos vossos corações.